Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apenas Esportes. Eu sou o Tom Schibel e aqui comigo sempre ele, o meu parceiro Reguerra. Fala galera! Então, turma, hoje dando sequência aos nossos palpites da NFL, os palpites da semana 7. Lembrando que esse é um desafio aqui entre nós dois do canal, que no final o vencedor vai ganhar uma camisa da NFL do perdedor. E só para atualizar o placar, com a vitória da semana passada, né? Eu estou 5 pontos à frente do Rê, 5 vitórias a mais, então uma larga vantagem que me dá o direito de começar palpitando aqui nessa semana. Esse direito conquistado na semana passada, né? Porque mesmo que eu esteja na liderança, se o Rê tivesse ganho a semana passada, ele seria o primeiro a escolher um jogo para palpitar. E me fala uma coisa, foi você que comprou os juízes da NFL para essa semana? Foi triste, hein? Eu vou te falar que eu tava feliz torcendo pro... Feliz não, eu tava torcendo pro Packers, porque era o último jogo, e o que podia me garantir a vitória da semana, e foi o que aconteceu. Mas eu, assim como todo mundo, com exceção dos torcedores de Green Bay, fiquei muito puto com o que aconteceu no Monday Night. Foi um assalto à mão armada contra o pobre Detroit Lions. Imagino se a gente que não torce pros Lions ficou de cara, imagina que pra quem torce pro time de Detroit, um time tão sofrido, né? Eu acho que uma das franquias mais tristes de se torcer na NFL. E pela primeira vez o time tem um bom time em anos, com condição de brigar de igual para igual com os rivais de divisão e ganhar a divisão. Estaria na liderança da divisão se não fosse essa roubalheira, essa palhaçada que aconteceu na última segunda-feira. Indignante, mas pelo menos gerou uns memes massa. Verdade. Mas eu falei, os torcedores dos Lions, coitados, não vão conseguir achar graça nenhuma. Porque eu sei como é quando um time maior, né, a verdade é essa, por mais que os torcedores dos Lions não gostem. Acho que ninguém nega isso. O Packers é um time maior, com mais mídia e mais torcida, e um time mais tradicional. E é o que acontece nos esportes mundo afora, né? Tem diminuído com o passar do tempo, né? Já foi muito pior. Mas ainda a gente vê isso em todas as ligas esportivas. No mundo inteiro, o maior time, o time com mais mídia. Sempre na dúvida, vai ser favorecido. O problema dessa segunda é que não foram nem dúvidas, né? Eram jogadas completamente normais que as zebras conseguiram inventar faltas para os Packers, principalmente as duas jogadas do Trey Flowers, ex-jogador do meu Patriots, um ótimo defensor, que estava fazendo o seu trabalho bem, de forma legal, e as zebras colocaram tudo abaixo e acabaram com o brilho do jogo. Mas enfim, vamos seguir aí então agora com a semana 7, torcendo principalmente, como a gente sempre fala aqui, contra lesões, e agora também torcendo contra a interferência da arbitragem. Então vamos lá, como eu falei, eu ganhei a semana passada e estou à frente nossa disputa aqui por 5 jogos. Então eu dou início aos palpites. Eu vou, como sempre, né, acho que tem sido uma rotina aqui, esse time sempre é o primeiro time escolhido, não porque ele é uma garantia de vitória, mas porque ele é uma garantia de derrota. Então eu vou escolher o confronto de divisão da divisão leste da Conferência Americana, né, da AFC East, o Buffalo Bills voltando a jogar depois de uma semana de descanso, a semana de bye, enfrentando o pior time da NFL, o Miami Dolphins, e o Buffalo Bills jogando em casa, o Bills que tem uma das melhores defesas da liga, o ataque não é grandes coisas, mas como a defesa é tão sólida, e tu vai enfrentar os Dolphins em casa, onde a torcida dos Bills sempre faz a diferença. É um palpite aqui que eu dou com bastante tranquilidade. Acho que essa é uma semana bem complicada. Eu tava olhando aqui os jogos. Se não tivesse essa teta dos Dolphins já logo de cara, já para escolher a primeira partida seria difícil. Mas então eu aposto nos Bills aqui com uma certa garantia de que eles vão vencer os Dolphins em Buffalo. Eu vou discordar de você, que eu acho que tem outro bem sossegado que é o que eu vou agora. Eu vou, mesmo jogando fora de casa, eu vou no Niners contra o Redskins, que é outro time também que tá excelente, e pelo outro lado o Redskins também tá de dar dó. Então, eu acho que é mais tranquilo do que você tá pensando, Mote. Os Niners são junto com os Patriots, os únicos invictos da NFL, né? O Niners é a única equipe invicta na Conferência Nacional. A grata surpresa desse início de temporada. Início, né? Já tá quase se caminhando para metade da NFL, né? Como é que pode passar tão rápido? Mas, enfim, Washington venceu sua primeira partida finalmente contra os Dolphins. Treinador novo com ideias novas, querendo correr mais com a bola, só que a linha defensiva dos 49ers é uma das melhores da liga, então essa estratégia talvez não funcione direito.
Esse jogo, sim, é um jogo que tem tudo pra ser tranquilo pros 49ers também. Falei que só achava que o jogo dos Bills era fácil, mas realmente, essa partida tem tudo pros Niners vencerem, e vencerem com uma certa facilidade. O meu segundo palpite, eu vou apostar no meu time, nos Patriots, vencendo os seus maiores rivais, um dos seus maiores rivais, o New York Jets, fora de casa. Jets que vem de uma vitória, acho que a vitória mais surpreendente da rodada. A gente, quando fez os palpites aqui, eu que tinha feito a aposta em Dallas, mas era algo que eu tinha convicção. A gente ainda não tinha a notícia do que o Sam Darnold ia voltar. Mas mesmo se eu soubesse que o Darnold ia voltar, eu não teria nenhum medo de ter apostado em Dallas para ter vencido os Jets semana passada. Mas ter errado feio. Mas a verdade é que o time de Dallas está decepcionando bastante e os Jets mostraram que com o Sam Darnold não são mais aquele saco de pancada, tem condição de competir com boas condições com a maioria dos times da NFL, tanto que era um time que era apontado como alguns para conseguir, de repente, uma vaga de wild card para ir para os playoffs. Agora, iniciando a temporada 0-4 e estando 1-4 agora, é difícil achar que isso possa acontecer. E já tem um teste, então, gigantesco pela frente, né? O Sam Darnold jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o ataque dos Jets não fez muita coisa, não fez quase nada, mas foi o suficiente para segurar a vitória. E agora, enfrentando uma das melhores defesas da liga, que é a defesa dos Patriots, vamos ver como que o Sam Darnold se sai. Os Patriots continuam com todos os seus defeitos no ataque, né? Como a gente tem falado aqui semana após semana. Venceram os Giants, o outro time de Nova York, com facilidade na quinta-feira, mas, de novo, mais méritos da defesa do que do ataque. E acho que, por enquanto, nessas próximas semanas, essa ainda vai ser a realidade. Não consigo ver o ataque dos Patriots explodindo contra a defesa dos Jets, que é uma boa defesa. Mas, mesmo assim, eu tô confiante que meu time ganha, continua invicto, vai para 7-0 e vence os seus rivais alviverdes, o New York Jets, fora de casa. Tá, eu vou em outro time que vai jogar fora de casa, mas também vai jogar, bater em cego, né, contra quem eles vão jogar. Eu acredito na liderança do cara, do novo quarterback deles, quarterback reserva que agora tá titular, a lenda, Gardner Minshew. Eu vou no Jaguars contra o Bengals fora de casa. O Minshew que teve uma leve queda nessas últimas 2 rodadas, né? E por isso o Jaguars vem 2 derrotas seguidas, mas os Bengals junto com os Dolphins são as únicas equipes que ainda não venceram essa temporada. A defesa do Cincinnati é uma das piores contra o jogo corrido da NFL, se não a pior, então já dá para prever uma excelente partida do Leonard Fournette, running back dos Jaguars, e eu espero que isso aconteça, porque eu tenho ele em uma das minhas ligas de fantasy. Então eu também acredito que os Jaguars vençam esse jogo em Cincinnati. Dando sequência aqui, eu vou apostar em um time que a gente tem apostado em praticamente todas as semanas. Semana sou eu que aposto, em outra semana é o Rê, e a gente tem quebrado a cara todas as semanas com esse time. Que é o Los Angeles Rams. Equipe que foi pro Super Bowl ano passado, começou 3-0 de novo, jogando muito bem, todo mundo apontava como favorito para ganhar a divisão novamente, a divisão oeste da Conferência Nacional, e também um dos favoritos a chegar no Super Bowl por outra vez. Mas os últimos 3 jogos foi muito alarmante o que a gente viu dos Rams, principalmente no ataque. Jared Goff jogando muito mal, ficou abaixo das 100 jardas nessa última rodada. E no jogo contra os Buccaneers, por exemplo, que ele passou das 400 jardas e mesmo assim o time perdeu. Então é um time com problemas no ataque, na defesa. A linha ofensiva é horrível. Não tem conseguido proteger o seu quarterback. O Todd Gurley não jogou essa última rodada. Acredito que ele esteja de volta para essa partida de domingo contra os Falcons. Mas tá estranho o que a gente tá vendo com os Rams. O Sean McVay, que para muitos um dos melhores treinadores da NFL, não tá conseguindo arrumar o time. Contudo, agora que eu já estracei os Rams aqui, eles enfrentam os Falcons, né? Uma das piores defesas da NFL, horrível contra o jogo aéreo, então dá pra esperar que o Goff tenha uma boa partida. Mais um ano, mais uma decepção pros Falcons. O Matt Ryan, o quarterback, até vem jogando bem, eu acho que não seja o problema dos Falcons, seja o seu quarterback. É de novo a defesa, muito mal. E pra mim, eu não consigo entender porque o Dan Quinn, o treinador, ainda não foi demitido. Afinal, ele teoricamente é um treinador voltado para a defesa. E quando você tem um treinador voltado para a defesa que não consegue arrumar a defesa, não faz sentido em manter esse técnico. Então, eu vou mais uma vez confiar que os Rams vencem e tentam espantar uma fase
jogando fora de casa contra os Falcons em Atlanta, eu vou de vitória de Los Angeles Rams. Bom, eu já apostei em 2 times jogando fora de casa, então agora para mudar um pouco a tendência, eu vou em um dos times que eu acho que tá entre os melhores da temporada, por enquanto, e em um que começou bem, mas está decepcionando um pouco ultimamente. Eu vou no Seahawks, ganhando em casa do Ravens. Eu acho que o time tem o suficiente para bater esse Ravens que está fraquejando aí, principalmente o Lamar Jackson está decepcionando um pouco nessas últimas temporadas, mas eu acho por conta da chamada de jogada do coordenador ofensivo do que do próprio Lamar, mas mesmo assim eu vou no Seahawks. Eu posso fazer um bom gancho aqui, que eu esqueci de comentar. Os Rams trocaram o Marcus Peters para os Ravens, né? O experiente jogador da secundária, que estava em Los Angeles, agora vai jogar no Baltimore. Então, não estava jogando bem essa temporada, mas a esperança é que melhore a defesa dos Ravens. E os Rams fizeram isso porque conseguiram depois, horas mais tarde, trocar o Peters para os Ravens. Conseguiram o Jalen Ramsey, né? O cornerback do Jacksonville Jaguars, um dos melhores jogadores da posição da NFL. Então ele deve ajudar bastante a defesa dos Rams, como eu falei, que vinha jogando bem mal. Agora tem um dos principais defensores da liga. Também já tem o melhor defensor da liga, na minha opinião, que é Aaron Donald na linha defensiva. Agora na secundária também conseguem um dos principais jogadores. Então a esperança é que o Rams melhore bastante. E em relação aos Ravens, vamos ver, né? Eu tenho bastante dúvidas como o Marcus Peters, se ele pode voltar a apresentar um bom nível que ele já apresentou nos Chiefs, por exemplo, né? Time que ele jogava antes de ir para os Rams. E agora em Baltimore, uma equipe que tem uma tradição toda de ter boas defesas. Vai jogar com o Earl Thomas, que é o safety, né? Um dos principais safeties da NFL também. Então vamos ver se ele melhora a defesa dos Ravens. Mas nesse confronto entre Ravens e Seahawks, as melhores equipes da liga. Russell Wilson, no momento, acho que se acabasse hoje, a NFL seria um MVP. A gente via falando, né, nas primeiras semanas que dificilmente teria uma disputa com o Pat Mahomes para quem levasse o troféu de jogador mais valioso da temporada, mas a verdade é que o Mahomes caiu bastante de produção nas últimas 3 semanas. Enquanto isso, o Russell Wilson vem liderando os Seahawks a vitórias disputadas e contra boas equipes. E para mim, no momento, ele é o MVP da liga. Nesse jogo, é uma partida disputada. Eu sinceramente não saberia em quem palpitar, mas se fosse para chutar também, acho que chutaria vitória do Seahawks em Seattle. Então, já que estamos falando em Pat Mahomes, eu vou apostar no ex-candidato, não, ainda é candidato, né, mas no ex-MVP do nosso canal, pelo menos. Eu acho que acredito que ele possa voltar a jogar em altíssimo nível e vencer um rival de divisão já nessa quinta-feira, né? Kansas City, os Chiefs enfrentam os Broncos em Denver, Broncos que vem empolgado, 2 vitórias seguidas depois daquele começo desastroso, que a gente também falou aqui bastante vezes, que era aquele recorde, aquela campanha de 0 vitórias e 4 derrotas dos Broncos não condizia com o nível da equipe, né? Que era uma equipe que podia estar ali com uma campanha igual, né? 2 vitórias e 2 derrotas, mas agora vem com 2 vitórias seguidas, então sonha até com o título de divisão. Afinal, se ganhar do Chiefs nessa quinta-feira, a diferença das equipes vai ser de apenas uma partida. Então já é um confronto bastante importante para os dois times, para os Chiefs se recuperarem a boa forma e para o Denver continuar sonhando com o título de divisão e também com o título de wildcard, né? Mas eu acho, como eu falei, não consigo ver os Chiefs perdendo 3 jogos seguidos. Não consigo ver o Mahomes jogar mal 3 partidas seguidas. Ele jogou muito bem de novo no primeiro tempo, apesar que eu achei que teve alguns passes bastante arriscados, como o touchdown pro Tyreek Hill. O mérito do Tyreek Hill ter pego aquela bola. Tyreek Hill também é um dos principais wide receivers que está de volta, voltou nessa última semana. O principal recebedor dos Chiefs, com certeza. Então eu acho que o Mahomes e companhia conseguem vencer os seus rivais de divisão na quinta-feira. Mais um bom jogo na quinta-feira, que a gente vinha falando que sempre eram jogos ruins. A gente já teve alguns jogos divertidos nessa temporada e eu acredito e espero que será assim também nessa próxima quinta-feira. Então, seguindo, eu vou em mais um time jogando em casa. Time que teve ajuda da arbitragem, uma ajuda enorme nessa última semana para ganhar, de um outro time bom, mas que agora pega o Raiders, que é um pouco mais fraco. Eu acho que o Packers, o ataque do Raiders tá melhor do que prometido. O John Gruden, ele não decepciona muito nesse lado
do jogo, mas a defesa do Packers é boa e o ataque do Packers é muito bom quando resolve jogar. Então eu acho que eles têm o suficiente, pelo menos, para ganhar em casa aí do Raiders. O Raiders, como o Reben falou, vem sendo uma das surpresas positivas da temporada. Não jogou a última semana também, ficou de bye. E antes de folgar, tinha tido uma atuação impressionante quando destruiu a defesa de Chicago, que para muitos é a melhor da NFL, e não é nenhum absurdo dizer isso. Mas o ataque terrestre dos Raiders conseguiu acabar com a defesa dos Bears, então... E a defesa de Green Bay é uma defesa boa, mas que tem dificuldades em marcar os running backs. Então vamos ver como o calouro Josh Jacobs se sai em Green Bay. Nesse jogo também, se fosse para escolher um vencedor, também escolheria os Packers, mas eu fiquei com tanta raiva do que aconteceu na segunda-feira, que eu tenho uma leve esperança de que os deuses do futebol americano compensem a roubalheira do que foi. Óbvio, pros Lions não vai adiantar nada, né? Os Lions foram o time prejudicado nessa história. Mas façam os Packers perderem esse jogo. Quem sabe, mais uma zebra se o Raiders ganhar esse jogo de novo, eles vêm com bastante empolgação aí encaminhando para a segunda metade da temporada da NFL. Então, já que eu toquei no assunto, eu vou de novo confiar na justiça divina e vou anotar a vitória do Detroit Lions em casa contra os Vikings. Como a gente falou aqui no começo do vídeo, os Lions eram para estar na liderança da sua divisão, que é disparada a melhor divisão da NFL, a divisão norte da Conferência Nacional, com Detroit Lions, Minnesota Vikings, Green Bay Packers e Chicago Bears. Uma divisão com 4 times com chances reais de ir para os playoffs, e com qualidade suficiente para fazer isso. E, como a gente falou, o Lions, se tivesse ganho, estaria em primeiro lugar, agora está em último lugar da divisão. Então tem um confronto decisivo contra os Vikings. O Vikings que finalmente começou a ver seu quarterback jogar em bom nível. Teve toda aquela confusão, o wide receiver Stephon Diggs pedindo para ser trocado, falando que o Adam Thielen, o outro receiver, falando que o time tinha que passar a bola, e o time começou a passar a bola e começou a dar certo. O Stephon Diggs teve uma das melhores partidas da sua carreira nesse último domingo, anotando 2 touchdowns, passando das 100 jardas. Mas eu falei, eu vou apostar nos Lions, principalmente porque eu tô torcendo bastante pro time de Detroit, pela palhaçada que eles sofreram, e porque é um bom time, principalmente tem um bom ataque. Eu acho que o Matt Stafford fez algumas cagadas durante os anos, né, na NFL, mas é um dos grandes quarterbacks da liga, capaz de decidir uma partida. E o Matt Patricia, que é um treinador que eu não boto fé, treinador dos Lions, tem se mostrado minimamente... não tem cometido erros, não tem cometido grandes erros nessa temporada. Então, como eu falei, meu palpite vai ser nos Lions, mas muito mais pela torcida, pelo time de Detroit, do que da confiança plena que eles podem vencer. Mas ressaltando, é um time que tem qualidade sim, e tem mostrado isso nessa temporada. Falando em qualidade, eu vou em um time que, se não tivesse tido uma surpresa enorme aí no começo da temporada, acho que estaria disputando aí o topo dos Power Rankings, seria um dos melhores times da temporada, mas mesmo assim, com o seu quarterback que deveria ser reserva, tá entre os melhores times, na minha opinião, tem uma defesa muito boa, e eles vão jogar em casa, eu acho que eles têm o suficiente, apesar do Texans ter um bom ataque, ter um bom quarterback, bons receivers, eu acho ainda que a defesa do Colts é muito boa e que o Jacoby Brissett está jogando muito, é um dos melhores quarterbacks, se não o melhor em termos de aproveitamento na red zone, nessa primeira metade aí da temporada. Jogando em casa, eu acho que eles têm o suficiente para bater o Texans. Os Colts também folgaram na semana passada, depois de uma vitória gigantesca contra os Chiefs fora de casa. E realmente, é tudo isso que o Rê falou, é um time muito bem organizado, com uma boa defesa, um bom ataque, o Jacoby Brissett jogando muito bem. E Houston finalmente começou a engrenar no ataque, né? O Deshaun Watson provando aí que é um dos melhores quarterbacks já em atividade na NFL e tem tudo para ser um dos melhores quarterbacks no futuro da liga, duelando com o Pat Mahomes e o Russell Wilson, que tem 30 anos, mas ainda é novo, considerando a posição que eles jogam. Eu confio muito no Watson, eu boto muita fé nele. Acho que ele pode ser também um candidato a MVP. Ainda acho que não tá lá no momento, eu coloco o Russell Wilson em primeiro, Pat Mahomes em segundo e pra mim o McCaffrey, running back dos Panthers, está em terceiro, mas o Watson, se continuar jogando desse jeito, pode entrar nessa briga. E é um jogo decisivo, né? 2 equipes da mesma divisão sul da Conferência Americana. No momento, os Texans lideram essa divisão com 4 vitórias e 2 derrotas, e os Colts têm 3 vitórias e 2 derrotas. Ou seja, quem vencer a partida
vai estar no topo de sua divisão, que uma partida a mais e uma partida a mais de vantagem no confronto direto em relação ao seu rival. Então já é um jogo muito, muito importante para as duas equipes. Eu, se fosse arriscar alguém, palpitaria nos Texans, só por causa do seu quarterback, porque eu sou muito fã do Sean Watson. Mas é uma partida em aberto. Agora eu vou aqui decretar o fim da sequência positiva do quarterback reserva Terry Bridgewater e do New Orleans Saints. Depois da lesão do Drew Brees, todo mundo ficou preocupado com o que poderia ser do time de Nova Orleans, até onde eles poderiam chegar. Dizia-se que o esperado é que eles ganhassem pelo menos 3 jogos, se o Drew Brees ficasse de fora 6 partidas, né, que eles pudessem ganhar 3 partidas para pelo menos entregar o time em condições ideais para lutar pelos playoffs para o seu quarterback. Mas o que a gente tem visto foi ter sido muito melhor do que a encomenda. O Bridgewater ganhou as 4 partidas enquanto quarterback titular. O Saints tem 5-1, uma das melhores campanhas da NFL. Mas agora enfrentam o Chicago Bears, uma excelente defesa, como a gente falou, que a última impressão foi péssima, tomou uma surra do Raiders. Só que eu acredito que agora os Bears vencem em casa. A gente ainda não sabe se o Mitchell Trubisky vai jogar. É provável que sim. Vamos ver se o Trubisky consegue pelo menos apresentar uma partida minimamente decente, né? Que era o que não vinha acontecendo nessa temporada. Ele se machucou, virou reserva do Chase Daniel, outro quarterback sem muita qualidade. Mas eu acredito que jogando em Chicago, que é bastante diferente das condições que o Saints tem em casa, onde o seu estádio é coberto. Em Chicago, o estádio é aberto e mais frio. Nós estamos no outono nos Estados Unidos, então Chicago já deve estar fazendo bastante frio. Então, nessas condições, eu vou apostar nos Bears vencendo os Saints em Chicago. Não tá fácil agora, mas eu acho que eu vou apostar em um time que tá decepcionando constantemente. Eu vou apostar que eles continuam a decepcionar, pra falar a verdade. Eu acho que agora não tá definido, eu acho, né? Quem vai jogar de quarterback pro Titans nessa próxima partida, porque o Mariota foi tirado. É o Tannehill, anunciaram. Então, o Tannehill eu acho que apareceu melhor do que o Mariota na última partida já. Não é tão... Ele é um pouco mais constante, ele não tem lances brilhantes, mas ele é um pouco mais constante. E eu acho que jogando em casa, o Titans tem uma boa defesa e o Chargers não para de decepcionar. Então eu vou inseguro, mas eu vou no Titans, ganhando do time de Los Angeles. Principalmente até porque quando tem essas mudanças, às vezes o time tá mais empolgado, né, e pode conseguir essa inspiração a mais pra vencer o jogo. E realmente, o Mariota vem muito mal, não consigo ver os Titans renovando o contrato do seu quarterback, gastaram uma segunda escolha, né, há 4 anos atrás, 5 anos, então essa era Tannehill aí não deve durar muito também, mas eu acho que pra essa partida eu também acho que os Titans são favoritos, principalmente pelo show de horrores que tem sido o time de Los Angeles. Só um parênteses, né, a gente já comentou aqui sobre os jogos do Chargers em casa, essa partida de domingo agora é em Tennessee, não é em Los Angeles. Mas, de novo, que a gente viu mais uma vez os Chargers jogando em casa no seu estádio e é em casa só pra dizer que é em casa, né? Porque, de novo, um estádio completamente tomado pela torcida adversária, no caso foi o Pittsburgh Steelers, né? Um time que tem uma grande torcida na NFL. E tanto que até no final, o operador de som colocou uma música típica dos torcedores dos Steelers. Os jogadores dos Chargers se mostraram bem indignados com isso. Eu acho que foi o Melvin Gordon, não lembro qual dos jogadores dos Chargers, que falou que o responsável por aquilo teria que ser demitido, que afinal aquela é a casa deles, mesmo que os torcedores não vão, essa é a casa dos Chargers. Isso mostra mais uma vez que a ganância dos donos, né, tirar o time de San Diego, já não tinha uma base tão grande assim de torcedores, a verdade é essa, mas levar para Los Angeles, onde não tem torcedor nenhum, pra mim não faz nenhum sentido. E agora vou investir bilhões num novo estádio, né, um estádio lindo que vai sediar o Super Bowl, já tem acho que 2021, se eu não me engano. Os Chargers vão dividir esse estádio com o Rams, que, verdade seja dita, também ainda não tem uma grande torcida em Los Angeles. É uma torcida bem maior que dos Chargers, mas não é uma base solidificada ainda. Então fica aquela dúvida, né? Vai ser um estádio lindo, legal, massa, mas vai ser um estádio lindo para Chargers e Rams ou para os outros times que vão jogar lá. Então é como se aqui no Brasil, sei lá, Londrina, aqui do nosso estado, falando do Paraná, fizesse um estádio
brilhante na sua cidade, mas que só fosse encher quando o Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Flamengo jogassem lá, porque não tem torcida suficiente para isso, e é o mesmo que a gente tá vendo com os Chargers na NFL, o que, na minha opinião, é uma pena. Mas enfim, depois desse desabafo, seguindo o baile, eu vou apostar numa vitória do time do Rê, nos Giants, enfrentando os Cardinals em casa. A boa notícia para os Giants é que, ao que tudo indica, nesse final de semana, nesse domingo, eles terão de volta o seu principal jogador, o seu running back, jogador de sensação, Saquon Barkley, um dos melhores running backs da liga. Vamos ver como ele volta, né? Se é que ele vai voltar, mas a notícia de hoje do Ian Rapoport, a gente está gravando hoje na quarta-feira, dia 16 de outubro, notícia do Ian Rapoport, o repórter da ESPN nos Estados Unidos, é de que o Saquon Barkley treinou normalmente e deve ir pro jogo no domingo. Então, por causa disso, eu acredito que os Giants vencem. Giants já não é mais... A equipe se estabilizou. Até teve um jogo muito mais complicado do que muitos achavam na última partida contra os Patriots. A partida foi disputada até o terceiro quarto, pelo menos. Aí no quarto que o Patriots abriu aquela grande vantagem e venceu com facilidade. Mas o time dos Giants mostra alguns sinais de que pode ser bom no futuro, e acho que isso que é o que importa. E o mesmo vale para os Cardinals. Como eu venho falando aqui, o Kyler Murray, eu tô adorando ver ele jogar. De novo, mais uma semana onde ele jogou bem demais. Era contra os Falcons, uma péssima defesa. Mas a defesa dos Giants não é boa, principalmente secundária, então acho que o calouro de Arizona pode ter mais uma boa partida, mas contando com a volta do Saquon Barkley, eu acho que os Giants vencem essa partida em casa, em Nova York. E sobrou pra mim um que eu não queria escolher mesmo. Eu tava torcendo que sobrasse o do Giants pra fazer a mesma aposta que você, na verdade, então, mas já que sobrou o outro... duas equipes, o Cowboys começou muito bem e passou a decepcionar. O Eagles começou muito mal, melhorou um pouco, mas decepcionou muito nessa última semana também. O Eagles tem uma defesa melhor pro jogo corrido, o que é uma preocupação com o Cowboys, porque eles precisam basicamente do jogo corrido. O Dak tá, principalmente nessas últimas semanas, ele começou muito bem, mas nas últimas semanas ele tá mostrando uma dependência do jogo corrido, porque senão, se tiver que passar a bola para resolver, tá um pouco complicado. Mas mesmo assim, eu ainda acho que pelo menos o fator de jogar em casa deve fazer alguma diferença. Então, tendo que apostar em algum, eu vou no Cowboys, e eu acho que eles vão consolidar a liderança da divisão com uma vitória em cima do Eagles em Dallas. O clássico dos esperados, né? Uma das maiores rivalidades da NFL, os dois times que chegam para essa partida, pro Sunday Night, né? Um ótimo Sunday Night. Recomendamos a todo mundo, a todos que assistam esse jogo, por toda a história que envolve as equipes, toda a rivalidade, e agora também principalmente pela importância da partida, né? Como eu falei, tanto Cowboys como Eagles chegam numa pressão enorme. São dois dos times que têm as torcidas mais exigentes da NFL. As duas cidades que exigem muito dos seus times, né? Dallas nem tanto com as outras equipes, mas principalmente com os Cowboys. Mas em Philly, em todos os times, seja de beisebol, NBA ou da NFL, a exigência lá é muito grande. Então, os dois times nessas 6 primeiras partidas aí muito irregulares, né? O Dallas, como ele falou, começou muito bem, 3-0, perdeu 3 derrotas seguidas, e o Eagles ainda que não se achou. Joga bem uma semana, joga mal outra. Então, esse clássico da Conferência Leste, da Divisão Leste da Conferência Nacional, tem tudo pra pegar fogo, ser um jogo com muita intensidade. Eu também, se fosse apostar em um vencedor, eu apostaria nos Cowboys. E não acho que essa partida vai definir o vencedor, o campeão da divisão. Mas, como eu falei, é a partida que pode dar moral para a equipe que vencer, para tentar sair dessa má fase e quem sabe aprofundar ainda mais a crise no time derrotado. Como bem falou, a defesa do jogo terrestre dos Eagles é muito boa, em compensação a secundária é péssima. A gente ainda não sabe como vai estar o Amari Cooper, o principal recebedor dos Cowboys. Se ele tiver 100% e for pro jogo, ele pode ser uma arma excelente para o time da casa. Em compensação, se ele não jogar, é difícil saber como que vai estar esse jogo aéreo, porque como o Rebem falou, o Dak Prescott não está jogando bem. E quando ele não consegue estabelecer o jogo terrestre antes, pior ainda a sua performance, e sem o seu principal recebedor, essa missão de bater Filadélfia talvez se torne ainda mais difícil.
E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal Apenas Esporte, dos palpites da NFL. De novo, fica sempre o agradecimento para você que nos ouviu até o final. Então peço mais uma vez, por favor, nos dê o seu like. Se quiser deixar um comentário, se algum torcedor de algum dos times se sentiu ofendido com alguma coisa que a gente disse aqui, pode manifestar a sua indignação. A gente tá aqui para isso. E siga nos acompanhando. Semana após semana vamos analisar os times da NFL aqui. Também vamos começar a fazer nossos Power Rankings, onde a gente vai analisar, vai classificar as equipes da NFL do primeiro ao 32º colocado, quem a gente acha que é o melhor e o pior time da liga. Então não deixe de se inscrever e acompanhar os nossos novos vídeos. Valeu aí, um grande abraço e até a próxima. Isso aí, valeu!